pouco da vida judaica e um pouco da vida dos moradores da cidade. Então, enquanto isso, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e não esquece de acionar o sininho de notificação para não perder nenhuma atualização nossa. Vamos lá? Baku está localizado à beira do Mar Cáspio. Na verdade, falo mar, mas não é mar. É o maior lago do mundo. Na antiguidade, como a quantidade de água era muito grande, eles achavam que era mar, então ficou o Mar Cáspio, mas na verdade é um grande lago. E ele banha também o Turcomenistão, a Rússia, o Irã, o Cazaquistão e o Azerbaijão. Mas, peraí, o Azerbaijão está na Europa ou está na Ásia? Ele, na verdade, está na região do Cáucaso. A região do Cáucaso é justamente a fronteira da Ásia e da Europa. E aqui, independente da gente estar aqui perto do mar, venta muito nessa cidade, muito. A primeira coisa que chama a atenção quando a gente chega em Baku é a arquitetura, que mistura desde o mais antigo até o mais moderno. A cidade foi criada no século XII e como uma cidade murada. E ela permaneceu praticamente dentro desses limites até o século XIX, já sob o domínio do Império Czarista Russo, que deu então uma autorização para ela se expandir. Então ela permaneceu praticamente todo o século XIX sob o domínio imperial russo e o século XX também praticamente fazendo parte da União Soviética. Só em 1991, com a independência, que realmente a cidade começou a se modernizar e crescer e se tornar o que a gente vê hoje. É importante dizer também que essa riqueza toda que a gente vê, esses prédios supermodernos, eles são baseados na riqueza do petróleo. A base da economia do Azerbaijão é a indústria petroleira e é isso que sustenta toda essa riqueza que às vezes faz parecer Dubai. Aqui é o Centro Cultural Eidar Aliyev. Esse prédio aqui, futurista, ele foi feito por uma arquiteta iraquiana-britânica. Ele ganhou o Prêmio de Design Mundial de 2014. E aqui no Centro Cultural está acontecendo uma exposição do Salvador Dalí. Uma outra coisa interessante que vale a pena comentar, quando a gente resolveu vir para Baku, a gente sabia que era um país muçulmano, mas claro, é um país que tem relações com Israel, o presidente de Israel esteve aqui a semana passada, assim, tem um relacionamento entre os países muito bom. Mas de qualquer forma é um país muçulmano, então a gente ficou na dúvida se poderia andar de short, se não poderia andar de short, as mulheres principalmente, né? E a gente saiu, né, no primeiro dia, no dia que a gente chegou, realmente não via muita gente de short, uma ou outra garota nova, talvez turista, e quase não vi, nem os homens, também de bermuda, muito pouco. Então a gente está passeando nesse calor enorme, esse sol enorme. Sair de calça jeans. A população 94% da população é muçulmana, predominantemente xiita. Mas é o país menos religioso de toda a região. Menos de 1% da população frequenta os templos regularmente. Então, assim, no fundo, você cruza com as pessoas, são muçulmanos, mas você até abstrai isso, que é um país conservador. Então, de fato, as mulheres não usam bermuda, nem mesmo os homens usam bermuda, eles preferem roupas mais escuras. Tem certas regras
de comportamento para as mulheres, por exemplo, assim, não é aconselhável que elas saiam sozinhas de noite e uma série de outras coisas, mas que não teria a ver com a religião, mas com o fato de ser um país conservador. Mas isso não impede também de, assim, a gente toma cerveja, vinho, vendem bebidas alcoólicas nos bares, os casais saem de mão dadas, nada que é diferente de outros países, né? Então, tem toda essa coisa dos muçulmanos, né? Que eles são maioria aqui, mas não tem aquela rigidez dos países muçulmanos que a gente escuta, né? Agora, o que tem sim, a gente cruza, tem realmente, tem mulheres de burca, tem homens, assim, a gente vê, tem também muçulmanos religiosos e tem esse comportamento. A gente cruzou aí, vocês estão vendo aí algumas imagens, né? Mas predominantemente é um país, digamos, sem religião, embora de origem muçulmana, assim, tem uma liberdade religiosa, tem estrangeiros, a gente viu até igreja, tem judeus, tem sinagogas, não tem antissemitismo. Então, assim, com relação à questão da religião, aqui é bastante tranquilo, nesse aspecto, assim, com muita liberdade. O Bazar Yazil, o Bazar Verde, é um grande mercado limpo, organizado, repleto de barracas onde se pode comprar condimentos, frutas frescas, doces, frutas secas, queijos, carnes, peixe e o tradicional chá, de todos os odores e gostos, além dos deliciosos doces do Azerbaijão, como o lokum e a baklava. Essa aqui é a principal avenida de Baku. Ela sempre teve um nome que era de alguma forma ligado à situação política do país. Por exemplo, ela já teve o nome do imperador russo, teve o nome durante o período soviético de Avenida Comunismo. E hoje ela chama Avenida Independência. Ela tem, como vocês podem ver, muitas pistas e não é à toa que essa faz parte do circuito de rua do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. E ela tem assim como característica, ela não tem cruzamento, ela não tem sinal de trânsito, então a única forma de você atravessar é por meio de passagens subterrâneas. E tem uma porção delas ao longo dessa avenida que atravessa toda a cidade. Vamos dar uma olhadinha então nessas passagens subterrâneas. Essas passagens subterrâneas que vão para o outro lado da rua são limpas e todas de mármore, são realmente lindas. Isso é só uma passagem subterrânea para atravessar a avenida. Não é a entrada de um hotel, não é um aeroporto. Essa é uma das passagens. A outra que a gente foi tinha lustres, toda iluminada de uma forma assim bem luxuosa. É um espetáculo. Essa aqui é uma das passagens subterrâneas que vai de um lado para o outro da rua. E olha só, esse aqui que a gente encontrou um verdadeiro shopping. Ölürsen önemli olur, hayatın devam ediyor. Öyle bir şey değil. O da ele bir ölüm, sen de hayatına devam ediyorsun. Aynı şey. Bom, vamos falar um pouquinho então do idioma falado aqui. Vocês ouviram aí essa moça falando? Quem achou uma certa semelhança aí com o turco, quem está acostumado a ver no seriado turco, não é uma coincidência. A origem do idioma local, que é o azerbaijano, é a mesma do turco, é uma origem turcomana. Então muitas palavras e toda a estrutura é muito semelhante ao turco. Inclusive há quem diga que o idioma falado aqui ele é mais turco que o próprio turco falado
atualmente na Turquia. Bom, ele é escrito atualmente em caracteres latinos, mas nem sempre foi assim. Até o início do século passado, ele era escrito em alfabeto persa-árabe. Em 1929, eles alteraram para o alfabeto latino, pouco antes da reforma que o presidente da Turquia fez, o Atatürk, para modernizar o país. Só que essa mudança aqui não durou muito tempo, então logo depois, já sob o domínio soviético, eles passaram a utilizar o alfabeto cirílico. Só em 1991, com a independência da União Soviética, eles retornaram ao alfabeto latino, com alguns caracteres especiais, alguns caracteres diferentes, e atualizado. E esse é o alfabeto, então, oficialmente utilizado aqui, e o idioma falado aqui, que é semelhante ao turco, mas não é o turco. Aliás, com relação ao idioma, tem uma outra curiosidade. Muito poucos azerbaijanos falam inglês. Então a gente tem que se virar como pode, às vezes fazendo gestos. Em geral, o pessoal de restaurante fala, obviamente quem está ligado ao turismo fala também, mas no mais é muito difícil pedir uma informação na rua. A bandeira do Azerbaijão é composta de 3 cores. O azul significa herança turca, o vermelho, o progresso, e o verde, o Islã. É composta também da cor crescente, que é a ligação com o Islã, e também da estrela de 8 pontos. Uns dizem que é por causa do nome do Azerbaijão em arábico, que tem 8 letras, e outros dizem que é por causa das 8 tribos turcas que vivem no Azerbaijão. Então ontem, por exemplo, a gente saiu para passear, fez um roteiro e foi andando de ponto em ponto, aí a gente ficou longe. Resolvemos então, a gente foi tudo isso a pé. Então a gente resolveu pegar um ônibus para voltar. A gente já tinha ouvido que para pagar tinha que usar o cartão, mas a gente não se deu conta, não tinha cartão e tentou pegar um ônibus. Aí, bom, primeiro a gente estava lá no ponto, parou um ônibus e eu perguntei para o motorista se ele aceitava dinheiro. Não entendeu muito bem, mas disse que não e fechou a porta. Aí a gente tentou procurar assim, um ponto mais central, chegou numa rua principal e tinha um quiosquezinho lá, praticamente dentro do ponto de ônibus. Aí a gente tentou falar com o cara em inglês e fazia gestos para ver se ele tinha o cartão para vender, se a gente podia pagar com dinheiro, ônibus. Acho que ele não entendeu, ele mostrava umas moedas, não entendeu. Aí nisso passou um rapaz e ele perguntou se o rapaz falava inglês para poder falar com a gente. E o rapaz não falava assim o super inglês, mas ele entendeu o que a gente precisava e falou que realmente só com cartão. E aí a gente ficou assim, vamos ter que andar. Mas onde é que compra o cartão? Ele falou, tem que ir ou no supermercado, tem uma maquininha lá, você compra, ou então estação de metrô, na estação de metrô. Mas não tinha nada perto. Indicou 2, 3 lugares onde podia comprar. Eu falei, mas onde tem um supermercado? Onde tem um metrô? Ele olhou assim, ele falou, que ônibus vocês vão pegar? Aí eu falei, vamos pegar o 11. Tá. Ele falou, eu pago para vocês então. Aí ele ficou no ponto do ônibus, esperando o ônibus com a gente. Quando o ônibus chegou, ele mandou a gente entrar, foi lá e pagou as 2 passagens com o cartão dele. O Daniel ofereceu, perguntando quanto é que era para pagar. Não, vocês são turistas. E pagou o ônibus para a gente. Pagou o nosso ônibus, falou lá com o motorista, pagou o nosso ônibus, foi embora, tchau. Agradeci, lógico, mas foi uma experiência assim, bastante inusitada, até legal. Foi assim, o povo aqui em geral super educado, super prestativo. E outra coisa é a limpeza daqui. É tudo muito limpo, as ruas não tem um pedacinho de papel. E hoje de manhã, quando a gente saiu do hotel, estavam lavando a rua com sabão, esfregão, não é nem aquelas máquinas, não, lavando a rua mesmo. E onde a gente foi, porque a gente saiu bem cedo, então os pontos, tinha pessoas limpando e lavando, e toda hora tem gente varrendo, é impressionante. A gente chegou agora no supermercado aqui em Baku, vamos ver um pouquinho dos preços?
centavos de maná. Isso dá aproximadamente 2 shekels. Um vinho de romã, 8,39, dá mais ou menos 17 shekel. O leite, tipo longa vida, 1,89, dá 4 shekel mais ou menos. É uma bebida típica daqui. O pessoal é tipo um iogurte, mas o pessoal come com comida, né? Então serve nos restaurantes, é uma bebida bem típica. E eu vou levar uma para experimentar. E custa 42 centavos, que equivale a um pouco menos de 1 shekel. Esse aqui, olha, é o símbolo da moeda local, que é o maná. Olha, é um país muçulmano, mas tem porco. Isso aqui é um bacon de porco. Tá? O chá é outra paixão nacional. Vários tipos de chá, chá misto, chá de um monte de sabores. E eles geralmente tomam com o açúcar assim. Uma outra coisa interessante aqui em Baku é a culinária. A gastronomia é um dos pontos fortes da cidade. E a gente tem uma feirinha aqui no centro da cidade. E vamos ver as comidinhas que tem por aqui? Essa é uma comida típica daqui, chamado nove, ou pilaf. É um arroz com damasco, milho e pedaços de carne. Vamos provar, né? E esse é o tampine, uma das comidas mais tradicionais do Azerbaijão. Uma espécie de sanduíche de carne ou bovina ou de cordeiro, super temperada e enrolada em pão folha chamado lavagem. É simplesmente delicioso. E a pimenta? A pimenta como os azerbaijanos. Uau! Que tal? Nós estamos aqui na noite de Baku e assim, uma das coisas que logo chama a atenção é muita gente na rua, muita gente, sei lá,
lá subindo e descendo a rua, nos bares, restaurantes. Assim, chega a ser pra gente até surpreendente, assim, pelo fato de ser uma cidade, afinal de contas, muçulmana e fora assim, das principais cidades da Europa, né? Vários restaurantes cheios, muitos bares e muitos restaurantes, impressionante. Fiquei impressionada com a quantidade de restaurantes e todo mundo de bebidas e narguilé, todo mundo fumando narguilé, mas assim é uma agitação tranquila, você não vê... Comportada, né? Você não vê gente bêbada, você não vê assim arruaça, todo mundo comportado, crianças na rua, mas muito cheio, muita gente, muito vibrante. Existem 3 sinagogas em Baku. Essa aqui é a sinagoga Ashkenazi, é uma sinagoga do Rabat. O prédio tem mais ou menos 20 anos e foi construído no mesmo terreno onde já existia uma sinagoga que estava escondida durante o período do regime soviético. Colado no prédio tem uma mikva e um restaurante que vende produtos caché e também outras coisas religiosas, outros objetos religiosos. Nós conversamos com o Rabino Segal, que contou para a gente sobre a sinagoga, a comunidade judaica no país e um pouco sobre a relação entre os judeus e os muçulmanos em Baku e no Azerbaijão. Ele é israelense e já está no país há 13 anos. A primeira coisa que ele fez questão de falar para a gente é que ele e a família gostam muito da cidade e principalmente que não tem antissemitismo. Ele disse que vivem lá mais ou menos 20 mil judeus. Mas a estimativa mais real mesmo é que sejam uns 8 mil. A sinagoga, essa Ashkenazi, não consegue ter reunião diária, mas no Shabat tinha bastante gente e a gente viu isso. Inclusive, nos convidaram para ficar para jantar. No mesmo prédio funciona a segunda sinagoga, a dos georgianos. Esta sim tem minhã todos os dias. Nós estamos aqui no centro de Baku e essa é uma estátua de um tanque de guerra que chama a atenção. Ela é uma homenagem a Alberto Garonov, um herói judeu nacional do Azerbaijão, um país muçulmano. Ele foi oficial do exército e morreu na primeira guerra de Nagorno-Karabakh em 1992. Nessa batalha, Garonov saiu de seu veículo para retirar os corpos dos soldados mortos nas ruas e foi atingido por atiradores. Essa aqui é a outra sinagoga de Baku, é a sinagoga dos judeus da montanha. Os judeus da montanha são judeus descendentes dos judeus da Pérsia que se estabeleceram aqui na região do Cáucaso. Nós entramos na sinagoga, depois a gente vai mostrar para vocês o interior da sinagoga. E o interessante é que o chão dela é todo coberto de tapetes, né, do Azerbaijão, e a gente tem que tirar o sapato para entrar na sinagoga. A sinagoga foi reinaugurada em 2011, depois de grandes reformas, com a presença de autoridades, de pessoas importantes aqui da cidade e do país, né? E, mais uma vez, reforçar que o Azerbaijão é um país de tolerância, convivem judeus e muçulmanos aqui em perfeita harmonia. Uma curiosidade, além dos tapetes, assim, nós entramos na sinagoga e só tinha lá um chamacho, deve ser o chamacho, um homem que toma conta da sinagoga e, assim, infelizmente ele não falava nem hebraico nem inglês
Então a gente não conseguiu conversar muito, saber como funciona, qual é o funcionamento da sinagoga. Eu consegui entender que tem minyan todo dia, tanto de manhã quanto de noite, né, o que é bacana para uma cidade assim, que num país De maioria muçulmana. de maioria muçulmana, em que os próprios muçulmanos não seguem muita religião, mas tem 2 sinagogas que são, ou 3 sinagogas na verdade, que são bem frequentadas e frequentadas diariamente. E, diferentemente da outra sinagoga, aqui tem uma viatura da polícia o tempo todo aqui na porta. Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme haline. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine. Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme haline. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine.